questão da estrutura da sentença, trabalhando sempre a questão relativa aos elementos da sentença. Nós já vimos aquilo dali, não é um assunto apenas para a gente entender a estrutura lógica da sentença, não é? Agora, a estrutura da sentença quanto ao seu conteúdo e efeitos, não é? Aí sim nós temos que trabalhar a questão da eficácia, dos efeitos, da publicação e da coisa julgada. Vimos esses temas todos de forma mais analítica possível, dentro do possível de tempo que a gente dispõe aqui. Logicamente que é um assunto muito rico, tem muitas outras peculiaridades, tá? Mas na medida que a gente vai trabalhando aqui, nós vamos exatamente mostrando o desenvolvimento de outras circunstâncias que os temas que a gente tratou exigem. Claro que ali é para a gente conectar aquela base com o que a gente vai ver da agora por diante. E da agora por diante, nós vamos trabalhar com dois temas ali que estão, ou três temas, vamos dizer assim. O tempo todo, que é a questão da eficácia, mas principalmente a questão dos efeitos e da coisa julgada. Não é? Esses efeitos da sentença, nós vamos trabalhar em 80% agora nesse tema, né? Por alguma coisa a respeito de eficácia, né? E muita coisa também sobre coisa julgada, mostrando apenas imprecisões terminológicas do legislador no que diz respeito ao tema. Por exemplo, nós vamos trabalhar agora exatamente o artigo 103 do Código do Consumidor. Nosso roteiro hoje é o roteiro relativo à sentença, seus efeitos, né? E a lei 8078, que é o Código do Consumidor, especificamente o artigo 103, certo? Porque esse artigo 103 é onde nós vamos iniciar aqui. Olha, veja do que ele trata. Ele trata da coisa julgada. Nós vimos coisa julgada, o conceito de coisa julgada, lá no artigo 502 do Código de Processo Civil. Né? Aqui, o legislador se preocupou em tratar o assunto também de forma autônoma. Mas para quê? Para mostrar como é que se dá a coisa julgada, a questão dos efeitos da sentença, após o trânsito em julgado. E são dados que nós vamos colher agora, valendo-se das informações que nós obtivemos, né, na aula passada, agora aplicando uma maior precisão terminológica diante daquilo, por isso que eu fiz questão de detalhar o máximo possível dentro do tempo que a gente dispõe, né, para poder a gente entender agora, quando se for fazer a leitura de um dispositivo, se compreender o dispositivo diante de uma leitura que se apresente consentânea com a ciência do processo, dentro de uma concepção conceitual que melhor explique, esclareça e se faça compreender a interpretação do Instituto Jurídico que a gente estudar. Esse artigo 103, ele é rico nesse campo, né? Veja aqui o que diz o artigo 103. Veja que aqui cuida do assunto pelo legislador como se fosse da coisa julgada. Eu preferia que esse capítulo fosse da sentença. Vocês vejam como são as coisas. E diz esse artigo 103, nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. Logo na cabeça do artigo, ele não ajuda muito a uma boa compreensão. Para se trabalhar melhor a compreensão da cabeça desse artigo, é preferível se dizer o seguinte: nas ações coletivas de que trata este código,
A sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá os seguintes efeitos. Olha, se você colocar assim, fica perfeito, harmônico, linguagem adequada e altamente compreensível. Se você colocar nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada, erga omnes. Coisa julgada é o que faz erga omnes a sentença? Professor, pode ter um sentido. Mas se eu disser a sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá os seguintes efeitos, não fica melhor compreensível, não? Eu, eu trabalho assim porque eu acho que quanto mais a gente desmistificar a linguagem jurídica no sentido de não vulgarizá-la e dar melhor compreensão dentro de uma visão também técnica, científica, eu acho que é um dos papéis, pelo menos, do professor, pelo menos passar essa informação. Não estou dizendo que ninguém siga cegamente o que eu falo, porque tem a linguagem do legislador, tem a linguagem de outros intérpretes, mas eu trabalho com essa linguagem, com essa concepção, porque e eu trabalho por quê? Porque eu senti muito a falta disso na condição de aluno. Para eu entender aquela questão da eficácia que tinha no Código de 74, no que hoje é o artigo 502 do Código, na definição de coisa julgada, material, era uma dificuldade grande, porque o professor não tinha passado aquelas informações que eu passei explicando da forma como eu expliquei, e eu procurei dar uma forma que melhor se possa compreender, entender e facilitar não só o uso da linguagem, mas como a compreensão lógica do texto e o significado completo que deve ter o texto. São esses ingredientes que eu tento colocar para facilitar. Então, olha aí. Se eu disser a sentença, nas ações coletivas que está textual, a sentença fará coisa julgada, a sentença fará coisa julgada. Sentença faz coisa julgada. O que foi que nós vimos de coisa julgada? Coisa julgada é uma qualidade, é a autoridade que a sentença adquire em um determinado momento. Então, é só uma autoridade, uma qualidade. Agora, se eu disser que a sentença produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado, aí aqui é como se o artigo 103, e ele está se referindo a isso, olha, a sentença no processo coletivo, veja como é interessante, a sentença no processo coletivo, nas ações coletivas, certo? Ela, na realidade, ao transitar em julgado, ela adquire sua plena carga eficacial. É um sentido que a gente deixou lá na análise que nós fizemos na aula passada. E em matéria de processo coletivo, nessa plena carga eficacial, ela produzirá efeitos erga omnes, na hipótese do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 81. Você pega aí a primeira expressão, erga omnes, no inciso 1 do artigo 103, e a última expressão, na hipótese do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 81. Ora, qual é a hipótese do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 81? A hipótese é de direito coletivo da subespécie difusa, certo? Então, nas ações coletivas, quando diz de que trata este código, porque está trabalhando com o Código do Consumidor. Agora, minha gente, esse conceito, essa ideia e essa concepção vale em todo e qualquer processo coletivo. Eu vou logo adiantar isso. Por isso que eu extraio. Nós vamos extrair agora muitas normas do Código do Consumidor que foram criadas, num primeiro momento, para ser aplicado ao Código do Consumidor, porque não tem um Código de Processo Coletivo. Primeiro ponto. Não é?
Então, no processo, como não tem um processo coletivo, o Código do Consumidor precisava trabalhar com ideias de processo coletivo, porque ele trouxe o processo coletivo para a ordem jurídica, além da ação civil pública, que já existia nesse momento histórico. O Código do Consumidor é de 90, a lei da ação civil pública é de 85, que era incompleta, não tinha trazido todos os direitos, não tinha essa categoria de processo de direitos coletivos individuais homogêneos. Vejam como era diferente. Então, foi preciso o legislador trazer. Aí o legislador trouxe conceitos, temas, institutos jurídicos, que ele sempre diz de que trata este código, como está aqui nesse artigo, porém, esse conceito, essa ideia, essa concepção aí de coisa julgada e efeitos da sentença após o trânsito em julgado da sentença, isso vale em todo e qualquer processo coletivo, logicamente, com as peculiaridades que possa haver dentro de alguma lei que trate a matéria de forma diferente em algum processo coletivo, que não, até agora não existe, é dessa forma mesmo, certo? Nós vamos ver isso, mas na frente a gente vai aprofundando agora e vendo essas situações. Bom, como regra, aqui o que esse artigo 103 diz? Que após a sentença transitar em julgado, ela produz efeito erga omnes, ou seja, produz efeito com relação a todos, no que tange o quê? Aos sujeitos, aos beneficiados, aos atingidos, aos que são alcançados pela coisa julgada. De forma o quê? De forma que todos estejam alcançados pela coisa julgada. Por quê? Porque nós estamos trabalhando de direitos coletivos da espécie difusa. Os direitos difusos eles não são de toda a coletividade. Se eles são de toda a coletividade, o efeito da sentença é erga omnes, é de todos, é de toda a coletividade. Veja como é interessante aí. Eu estou fazendo a leitura primeiro da regra, certo? Da regra que está no artigo 103, inciso 1, certo? Agora, esse artigo ele contém algumas excepcionalidades que são riquíssimas, essas excepcionalidades. Isso vai acontecer aqui nesses 3 incisos do artigo 103 do Código do Consumidor. A regra e a primeira coisa que a gente deve conceber é o seguinte: é que a sentença no processo coletivo em matéria de direitos difusos, após transitar em julgado, adquire sua plena e total eficácia. Dentre essas eficácias, os efeitos da sentença com relação aos sujeitos se destina a todos, inclusive quem não participou do processo. Olha aí a leitura aí como é importante agora. Então, é isso que está dizendo esse artigo 103. Ou seja, enquanto a sentença não transitar em julgado e uma decisão interlocutória numa ação coletiva, em princípio, de acordo com este código, não se estende os efeitos a todos. Isso tem essa primeira concepção. Certo, minha gente? A sentença, no processo coletivo, após o seu trânsito em julgado, ela adquire a sua plena carga eficacial e dentro dessa plena carga eficacial, ela tem uma característica que é diferente de uma sentença no processo individual, que é fazer com que os efeitos da sentença se estendam a todos, indistintamente, mesmo quem não tenha participado do processo. Ora, isso é muito diferente em relação ao processo individual. Primeiro, o processo individual já está dizendo, é um processo que lida com direitos individuais, certo? Aqui é um processo coletivo, muito bem, lida com direitos coletivos. Dentre esses direitos coletivos, difuso. Então, o efeito da coisa julgada num processo individual, o efeito da sentença após o trânsito em julgado, certo? O efeito da sentença após o trânsito em julgado
numa ação individual é destinada a quem? Às partes às quais participaram da relação jurídica processual. Olha aí como é diferente, não é? Muito diferente se falar de efeitos da sentença num processo coletivo em matéria de direito difuso para efeitos da sentença após o trânsito em julgado num processo individual. É muito diferente. Os efeitos da sentença no processo individual só se estende, só alcança as partes às quais participaram da relação jurídica processual. Olha no processo coletivo, em matéria de direitos difusos, os efeitos da sentença alcançam a todos. Quem são esses todos, professor? Toda a coletividade, independentemente de qualquer membro dessa coletividade ter participado da relação jurídica processual. Não é muito diferente? Não é diferente. É o contrário. Não é diferente. Na realidade, é o contrário. É totalmente diferente. Vejam como é interessante esse aspecto. É isso aí. Por isso que agora nós vamos trabalhar muitas peculiaridades com relação ao processo coletivo. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que fixar aí. Agora, só para efeito de facilitar aqui um pouco o raciocínio, se você pegar o inciso 2, diz ultrapartes, na hipótese do inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 81. Ultrapartes, por quê? Porque também não é só entre as partes como é no processo individual. Agora, o legislador quis fazer a diferença porque ultrapartes aí alcança quem? Todos os membros do grupo, da categoria ou classe. No inciso 1, alcança quem? Todos os membros da coletividade. Olha aí, tá certo? E no inciso 2, ele quis fazer a diferença, ele poderia ter colocado também erga omnes. Erga omnes alcançando quem? Todos os membros do grupo, da categoria ou classe. Ele poderia ter feito assim. Mas ele preferiu a expressão ultraparte para dizer o seguinte, olha, aqui é ultraparte porque não é como no processo individual, que é interpartes. E só alcança as partes que participaram da relação jurídico-processual, certo? Aqui não. Vai além das partes. A ação foi ajuizada por uma associação contra o poder público em razão de algum ato do poder público. As partes são essas duas pessoas jurídicas. Só que os efeitos da sentença vão ser alcançados e vão ser destinados a todos os componentes de um grupo, de uma categoria ou da classe. Então, é ultraparte, mas o legislador, como se o legislador quisesse, mas não é erga omnes assim com relação a todos da coletividade. Mas aí você pode dizer erga omnes, limitado ao grupo, categoria ou classe, mas o legislador preferiu essa expressão ultraparte para mostrar que esse ultraparte, primeiro, não se refere só às partes que participaram do processo. Segundo, alcança todos os membros do grupo, categoria ou classe, mesmo que esses membros, logicamente, não tenham participado do processo. Então, nesse aspecto, há a mesma lógica do inciso 1. A diferença são as duas expressões só, mas nas duas expressões significa dizer exatamente que não há um efeito só com relação às partes, e na primeira expressão do inciso 1 significa toda a coletividade, e na expressão do inciso 2 significa todos os membros do grupo, da categoria ou classe. Entenderam aí como é interessante? É bom ir fixando esses pontos, para a gente depois trabalhar a questão das exceções. Se a gente pegar os direitos individuais homogêneos, nós vamos ver que eles também são a sentença após o trânsito em julgado, os efeitos com relação aos sujeitos são erga omnes, na hipótese do inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 81.
E aí explica, isso aqui depois eu vou explicar, mas só o legislador já vai dizendo, apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Ou seja, quem são os sujeitos erga omnes a que se refere o legislador? Todas as vítimas e sucessores que tenham sido alcançados por uma situação que leve o ato ou fato a alcançar uma quantidade razoável ou grande de pessoas. O que é que nós vimos que é os direitos individuais homogêneos para os direitos individuais? É a questão de números. O direito individual é ou poucas pessoas, meia dúzia, 5, 10. O direito individual homogêneo são dezenas, centenas, milhares, milhões e vai por aí afora. Certo? Essa é a grande diferença. Aí, por ser diferente, aí já está dizendo, olha, num processo coletivo, na defesa de direitos individuais homogêneos, quando a sentença transitar em julgado, ela produzirá efeito erga omnes. Contra todos que tiver sido alcançado pelo ato ou fato. De onde é que surge um direito individual homogêneo? De um ato ou fato. Se é de um ato ou fato, todas aquelas pessoas que foram atingidas por esse ato ou fato são as pessoas que vão ser beneficiadas no processo coletivo na defesa dos direitos dessas pessoas, de grupo, que tem um grupo de pessoas enorme. E nós demos os exemplos através dos atos resultantes de fatos que independem da vontade da pessoa, como os acidentes aéreos, ferroviários, que às vezes atingem um grande número de pessoas, e outros tantos, né? E também, não só acidentário, como também um arrombamento de uma barragem. A gente tem os exemplos no Brasil muito de barragens que arrombam e o desastre é muito grande e alcança dezenas, centenas, milhares de pessoas. Não é? Nós temos no Brasil mais esses exemplos. São de quê? De hipóteses que, até nessas hipóteses aí, os direitos alcançáveis são todas as espécies. Eu até falei disso quando a gente falou desses direitos, que um fato ou um ato pode alcançar e atingir todos os direitos, o difuso, coletivo, estrito senso, individual homogêneo e individual. Vejo que isso é possível também. Um fato ou um ato não só leva a causar danos ou lesão ou produzir efeitos no campo de direitos individuais homogêneos, não, pode ser dos outros também, e até só do individual, e assim por diante. Uma batida de um carro é mais, entre dois carros, sempre é mais provável que sejam direitos individuais, mas de um trem com outro trem, um descarrilhamento mesmo de um trem só de passageiro, aí já muda muito. A queda de um avião de passageiro, com 300, 400 passageiros, quantas centenas, mais do que os que morrem, são atingidos? As vítimas e sucessores, tá vendo? É o que diz o inciso 3, as vítimas e sucessores. Essas vítimas e sucessores são beneficiadas pela coisa julgada quando procedente o pedido, já diz no inciso 3, tá certo? Independentemente de qualquer uma delas ter ido integrado o processo. A regra é não integrarem o processo. Esse é o detalhe. A questão dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, a gente é muito conduzido a utilizar a expressão do legislador. A questão dos efeitos da coisa julgada, não. A questão dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, certo? Ela, primeiro, em cada uma espécie de direito é diferente, tá? Mas ela é, acima de tudo, caracterizadora de situações, quando é com relação a todos, em que os destinatários não participaram nem participam da relação jurídica processual. Isso vai ser explicado daqui a pouco mais nos desdobramentos que vamos fazer aí com relação às exceções e a análise dos parágrafos 1º e 2º desse artigo, certo?
Bom, vamos voltar aqui para o inciso 1, para a gente trabalhar agora a questão das exceções. Já vimos aí como é a regra dos efeitos da sentença em matéria de direitos coletivos das 3 espécies, eu fiz questão de colocar logo, para ir facilitando o nosso raciocínio. Bom, com relação aos direitos difusos, o legislador faz a seguinte exceção. Ele diz que em relação a todo, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Bom, aqui é o seguinte, o que é que está dizendo o legislador aqui? O legislador está dizendo o seguinte, olha, o efeito é erga omnes, mas é o seguinte, se a ação for julgada improcedente por falta de prova, se a ação for julgada improcedente por falta de prova, não há coisa julgada material, porque um primeiro ponto, o efeito erga omnes é quando é julgado procedente o pedido e faz coisa julgada material. É isso que extrai também da leitura. Quanto ao efeito erga omnes da sentença após o trânsito em julgado, sendo procedente ou improcedente o pedido, a coisa julgada é material. Olha, professor, improcedente também é material? Não. Exceto se a improcedência for o quê? Se a improcedência for pela falta de prova. Se a improcedência for pela falta de prova, o legislador expressamente diz, não, aí não há coisa julgada material. Se você reunir outros meios de provas, você poderá voltar a ajuizar a ação. Certo? Você quem? Um daqueles legitimados do artigo 82, que a gente já viu, do Código do Consumidor. Certo? Ministério Público, União, Estado, município, associações, que depende do que o objeto do estatuto informe de que associação se trata. Já vimos tudo isso no artigo 82. Então, mesmo aquela mesma pessoa que é legitimada na forma do artigo 82 tem entrado com ação, ela foi julgada improcedente por falta de prova, essa mesma associação ou mesma pessoa que tiver entrado com ação pode repetir a ação, mas só pode repetir ela ou outro legitimado, certo? Quem ajuizou a primeira foi a Associação dos Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, agora quem vai ajuizar a segunda é a Associação dos servidores técnicos, sei lá, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É outra associação. É a mesma coisa. Agora, se não for por falta de prova, nenhuma das duas associações, nem a mesma, nem outro legitimado extraordinário poderia ajuizar a ação mais. Certo? Se não ficar reconhecido que foi por falta de prova. Se ficar reconhecido como, professor? Bom, se ficar reconhecido o seguinte, é que o juiz escolheu todos os meios de prova e chegou à conclusão de que não há como reconhecer aquele direito. Não há como reconhecer o direito de forma a julgar a essa ação coletiva procedente. Então, nessa hipótese, há coisa julgada material. A coisa julgada material. E aí, nenhum dos legitimados extraordinários podem ingressar com outra ação. Certo? Nesse caso, nenhum dos legitimados extraordinários pode ingressar com outra ação. Quando é que o mesmo legitimado ou qualquer outro legitimado extraordinário pode entrar com outra ação, professor? Quando a ação for julgada improcedente por falta de prova. Por que o legislador disse isso, professor? É porque no Código de Processo Civil, com relação aos direitos individuais, não existe essa regra disciplinada expressamente.
Por não existir essa regra disciplinada expressamente, o que é que a maioria da doutrina e da jurisprudência esmagadora diz a respeito da coisa julgada num processo individual quando é por falta de prova? O professor deve ter falado isso demais, talvez tenha sido até objeto de uma prova, dada a importância. Que a coisa julgada é material, não pode se repetir a ação, não é uma coisa julgada meramente formal. Olha aí. Embora eu, pessoalmente, com menos de meia dúzia de processualistas no Brasil, e calcado até em poucos julgados que existe, eu entendo que no processo individual, também, por falta de prova expressamente afirmada, não deve existir coisa julgada material. Mas cuidado, isso é uma posição somente minha, não eu, logicamente, para chegar a essa conclusão, tem que se fazer uma análise muito acurada com relação à questão da coisa julgada, a questão da primeira, a partir da causa de pedir, não é? A questão da análise do artigo 319, eu acho que é 319, não, 300, os requisitos da sentença, o requisito da petição inicial, 318, 319. 319, os requisitos da petição inicial. Porque eu parto dali, aqueles requisitos da petição inicial, é muito importante, nós vamos trabalhar bastante isso mais na frente, é o seguinte, nos requisitos ali nós temos a autoridade a quem é dirigida, certo? Inciso 1 e depois inciso 2, as partes com sua qualificação completa, etc. Nós temos aí os sujeitos do processo, né? Inciso 1 e 2, sujeitos do processo. A inciso 3, nós temos os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Não sei se é o inciso 4, aí a prova com que se pretende produzir, reconhecer os fatos apontados. Olha, a prova com que se pretende reconhecer os fatos apontados, valor da causa, mas o pedido com suas especificações. Olha, eu entendo que a causa de pedir, a prova, o pedido com suas especificações e o valor da causa, tudo compõe o elemento objeto da demanda, certo? Então, se uma demanda vem sem o valor da causa, o juiz manda completar, preenche os requisitos, etc. Sem pedido, ela é, inclusive, inepta. Lá nas hipóteses ineptas, a não harmonia entre causa de pedir e pedido, ou falta de causa de pedir ou falta de pedido, é caso de extinção do processo também. Tá? Então, essas situações nós temos. Agora, quando eu indico um fato e não trago a prova desse fato, e o juiz reconhece que não está julgando o fato como e considerando ele como afirmado por não existir prova, eu estou dizendo que aí não existe causa de pedir completa. Aliás, não tem causa de pedir nenhum, porque a causa de pedir, para ser completa e se caracterizar como causa de pedir, é preciso que ela seja comprovada. Sem prova, um processo não pode ser acolhido, uma pretensão não pode ser acolhida. Ora, se sem prova a pretensão não pode ser acolhida, ela integra a própria causa de pedir, porque a prova é produzida sobre fatos, primeiro sobre fato. Fato é um dos elementos da causa de pedir, ao lado dos fundamentos jurídicos, não é isso? Se eu não trago o supedâneo do fato, não existe o fato, ou o fato não pode ser conhecido e sabido se realmente ocorreu. Então, não falta causa de pedir. Na minha concepção, o que está havendo aí é uma extinção do processo por falta de causa de pedir quanto aos fatos. Certo? Só para vocês terem uma ideia por que é que eu digo. Aí, neste caso,
eu não posso, por falta de prova, julgar um processo dizendo que já estou julgando o mérito. Isso é uma forma de eu levar a uma interpretação apenas de fazer com que o meu direito fique impossível de ser protegido juridicamente, processualmente e pelo sistema da ordem jurídica brasileira. Agora, eu posso reunir depois outros meios de prova, e aí eu digo, puxa vida, eu não posso ir porque o juiz julgou o primeiro processo, dizendo que não existia prova. Eu agora reuni as provas, mas não vou poder ir ao judiciário, e se eu for ao judiciário, ele vai dizer que existe uma coisa julgada material, porque foi julgado por falta de prova, e eu vou ficar com o meu direito violado agora com meios de prova. Aí se teria dois argumentos para se ir ao juiz. Primeiro, esse que eu explico aí, que eu acho que não existe coisa julgada material, nesse caso. Segundo, a segunda causa, aí muitos doutrinadores defendem por esse ponto de vista. A segunda causa não é a mesma da primeira. Por quê? Porque a primeira não tinha a prova que eu estou reunindo agora. A segunda tem. É como aquela história do rio, né? Você nunca entra no rio pela segunda vez. Você nunca entra no mesmo rio pela segunda vez. Você nunca pisa num rio pela segunda vez. Por quê? Você pisa a primeira vez. Quando você pisa a segunda vez, não é mais o mesmo rio, porque é outra água. Se o rio está correndo, você fica o tempo todo pisando, mas não repetindo, pisar o rio, a água, mas você não está pisando o mesmo rio, porque não está pisando a mesma água. É o mesmo raciocínio aí para uma questão relativa a um julgamento, mesmo em direitos individuais, que leva a ser repetida a ação com outros meios de prova, lógico, né? Com outros meios de prova. Eu não estou repetindo a mesma ação, porque agora eu estou trazendo algo que não tinha na primeira, então é diferente. Não é a mesma causa de pedir, porque a causa de pedir anterior, na minha concepção, nem existiu, porque ela não tinha sido provada. Se não tinha provado, não existiu. Agora eu estou trazendo a verdadeira causa de pedir. Olha aí. Então, é esse raciocínio que me leva, só para trabalhar aí uma ideia, para vocês não ficarem assim, o professor tem uma ideia de que não existe coisa julgada material lá. Por quê? Pronto, estou dando um ponto aí, que é um dos pontos fundamentais, certo? E que leva a esse raciocínio. Para ajudar aqui também no raciocínio que a gente trabalha aqui nesse artigo 103. Olha, aqui é o seguinte, por falta... Aí aqui... a doutrina e a jurisprudência caem em cima. Olha, quando o legislador quis, ele disse. Quando o legislador quis, ele disse. Agora, quando eu quero também aplicar uma norma na sua completude, eu tenho que fazer a análise técnico-científica dela, da matéria, sem fugir à questão de ordem jurídica. Eu não estou fugindo da ordem jurídica. Eu estou aplicando o mesmo direito. Não estou criando norma, lei, não estou criando nada. Eu estou dando apenas sentido aos conceitos dos institutos jurídicos que estão postos na própria lei. É outra coisa. E também não estou buscando um sentido por achar. Não, é o sentido que está na leitura dos conceitos que se faz a respeito da matéria. Não é um conceito e uma ideia que eu acho. Não é a questão, não é eu acho. O problema grande em direito é o que eu acho. Esse daí é o dilema. E há uma diferença muito grande entre o que eu acho e o que eu analiso e é. É assim. Tanto é que em alguns países a causa de pedir se confunde tanto com a questão da prova, que se não tiver prova, eles extinguem por falta de causa de pedir, e está correto. Apenas o Brasil, infelizmente, o Código Novo já deveria ter trazido isso, e não trouxe porque era um código que foi apressadamente debatido, discutido, e não queria se colocar coisas novas demais para não... O Código de Processo de 2015 era só uma sistematização da reforma que já tinha ocorrido em 94, e em 2001 e em 2006. Pronto, aí pegou essas três reformas e sistematizou para ficar numas normas
mais bem postas dentro da lei, mais bem sistematizadas, e pronto. O Código de 2015 não tem nada de novo em relação às reformas. Tanto é que muita gente me perguntou, professor, era necessário o Código de Processo Civil novo? Eu digo, bom, para mim não. Para mim não, porque eu venho acompanhando, conheço o código todinho, sei. O Código de Processo Civil anterior estava com tudo isso daí. Agora era preciso ler, entender, compreender, interpretar. Isso é complicado, né? Agora não, está tudo posto no artigozinho e tal. Ainda se tem dificuldade de entender, imagine não estando. Aí, lógico que para a cultura brasileira o código é altamente necessário. Mas, para mim e para os processualistas que vivem estudando, não era necessário. E por isso que muitos reclamam que não era para ter vindo o código, não precisava do código. Se não fosse para fazer grandes inovações, não precisava desse código. Eu também não sou tão egoísta assim, né? Não, para mim não era, mas o código, infelizmente, não é para mim. O código é para o povo. Aí não vale nada para mim. Para mim não vale nada. Certo? Olha como as coisas são, tá certo? A vida é assim. Aí vem uma legislação, olha, que um ponto desse que é importantíssimo, poderia ser debatido, discutido, não foi debatido. Não, pelo amor de Deus, colocar um negócio desse aí, isso é muito complicado. Nunca teve no sistema jurídico brasileiro botar uma coisa dessa. Não, isso aqui, esse código desse jeito não vai ser aprovado daqui a 50 anos. E não era mesmo, não. Essa que é a realidade. Só por um pontozinho desse. Vocês não querem saber quanta coisa foi tirada para ver se era aprovado. Coisas altamente necessárias para o código, né? E por ter dificuldade de aprovar, não, vamos tirar isso, que senão esse código não vai ser aprovado. É assim. O trabalho legislativo se dá dessa forma. Vocês precisam entender como é um trabalho legislativo. Não é como a gente pensa que é, não. Nem como a gente gostaria que fosse, não. É como ele é mesmo. E tanto faz ter lá os deputados e senadores que tem lá, como ter a gente aqui. Bote a classe aí, são quantos alunos? De manhã, bem 40 e tantos, quase 50. Bote para fazer um texto de lei de 20 artigos. Bote esses 40. 40, só estou botando 40, viu? Menos de 10% dos parlamentares lá. Bote 40 pessoas para fazer uma regra aí dentro. 40 pessoas aí. Bote aí para ver se não vai ser igualzinho que é lá com os 500 e tantos. Agora, imagine 500 e tantos. E olha que aí é tudo do curso de direito, gente técnica, científica, entendido, que compreende, sabe tudo. Aí bota para você ver o pandemônio que vai dar de discussão, debate, e uns saindo que... eu não vou nem escutar um argumento desse. É assim, porque isso é resultado da cultura brasileira. Agora você imagine lá o jogo de interesse de cada um vem de um segmento social diferente, mas aí também está fazendo um curso de direito, mas cada um vem de segmentos sociais, às vezes, diferentes, embora haja uma maior unidade de segmento social. Há uma maior unidade. Num grupo pequeno, fazendo um curso de direito, é bem mais próximo, também não é tudo igual. Por isso que dá também a mesma confusão. É assim, minha gente. Não faz. Eu participei de muitas reuniões na vida sobre projetos de lei. O projeto mesmo do Código de Processo Coletivo. A lei do Juizado Especial Federal, ela é o embrião de um anteprojeto que foi feito aqui pela Quinta Região na época. Muita coisa que a gente discutiu num congresso que houve, no congresso, 2 ou 3 dias, para fazer um texto básico de anteprojeto para a lei do Juizado Especial Federal, está na lei do Juizado Especial Federal. Quando eu leio, às vezes, a lei, eu digo, isso daqui deu muito debate. Tem vários artigos que quase todos estão lá, foram modificados, acrescentados, tirados algumas coisas, tudo, mas foi a gente que fez, os juízes. Isso eram os juízes federais, só. Foram 2 ou 3 dias, vocês não querem saber o tamanho das confusões. Né?
E saiu um texto lá, porque é aquela história tinha que sair, com a maioria revolta de uns e de outros, achando bom. Aí foi para o Congresso, aí quando chegou lá, mexeram demais. Para lá, eu vou. Aí todo mundo. Olha, o que adiantou? Nenhum adiantou demais. Aquele nosso projeto está aí o embrião. Tem muita coisa que foi a gente ainda que botou e ficou do mesmo jeito. Que beleza. Quando escapa uma palavra, já é uma vantagem muito grande. É assim, entendeu? Não queiram saber como é a dificuldade é grande. Pois é, o caso aí. Bom, minha gente, olha aqui. Esse dispositivo ele indica que há, nessa exceção, primeiro, uma coisa julgada formal, quando o julgamento é pela improcedência por falta de prova. Segundo, há uma coisa julgada material, quando o julgamento reconhece a inexistência do direito, não reconhece o direito coletivo violado, tá certo? Esses dois pontos são interessantes. Mas para melhor facilitar aqui a compreensão do inciso 1 na sua completude, vamos para o parágrafo primeiro desse artigo 103. E aí diz, os efeitos da coisa julgada. Ai, meu Deus, os efeitos da coisa julgada. Coisa julgada não produz efeito. Quem produz efeitos é a sentença. Mas, vá lá, né? Olha aí como a terminologia do legislador. Agora, se eu não tivesse trabalhado aquele tema anterior, vocês iam entender nunca isso que eu estou falando? Olha, aí o legislador diz o seguinte, os efeitos da coisa julgada. O que nós vimos aqui, quem tem efeito é a sentença. Coisa julgada é uma autoridade ou qualidade que a sentença adquire. Eu não falei aqui em nenhum momento de efeito de coisa julgada. Falei? Porque não existe. O que existe é efeito da sentença. Agora, o que efeito da sentença após? O trânsito em julgado. Após aquele momento em que ela adquire autoridade, em que ela adquire aquela qualidade que é sentença transitada em julgado. É uma qualidade. Ela adquire autoridade por quê? Porque ela é insusceptível de mudança e é insusceptível de ser interposto qualquer recurso sobre essa decisão. Qualquer recurso. Ainda tem aí, mas alguns podem dizer, professor, mas ainda tem ação rescisória. Sim, tem ação rescisória, mas é uma ação. Recurso não cabe mais. Professor, então, na realidade, para ela adquirir a plenitude de sua eficácia e produzir seus efeitos de forma tranquila, só depois de passar do prazo da ação rescisória? Sim, talvez. Né? Talvez por quê? Porque se realmente vier uma ação rescisória e for julgado procedente, vai rescindir tudo aquilo. Né? Olha aí, pode ser, ou anula o processo, quer dizer, a ação rescisória pode ter um desses dois papéis, certo? Mas isso é uma raridade tão grande que uma ação rescisória ser aceita é uma em 1 milhão ou mais. É muito. O índice é muito baixo. Mas aí, por isso que se diz, quando há trânsito em julgado da sentença, nós temos uma coisa julgada. Quando há decurso do prazo da ação rescisória, diz que tem uma coisa soberanamente julgada. É isso. Tá? A doutrina utiliza essas duas expressões para fazer entender momentos diferentes do processo. Está vendo? Bom, então, aqui, primeiro ponto. Os efeitos da coisa julgada, não. Os efeitos da sentença após o trânsito em julgado, previsto no inciso 1. Aí já vai dizendo, inciso 1 e 2, nós não estudamos o inciso 2, mas já vamos dizendo que esse parágrafo primeiro se aplica ao inciso 2 também. Então, a análise que a gente fizer aqui já vai servir para o inciso 2. Não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade no inciso 1, que é direito difuso, do grupo, categoria ou classe do inciso 2, que são direitos coletivos e estrito senso. Estão vendo aí a leitura bem direitinho, mostrando aí. O que está dizendo esse dispositivo? Esse dispositivo, esse parágrafo, está dizendo o seguinte: olha, os efeitos da sentença não prejudicarão interesses ou direitos individuais dos integrantes, tanto da coletividade, como de grupo, categoria ou classe. Não prejudicarão. Isso significa dizer o seguinte: olha, todos só serão beneficiados. Essa é outra leitura que se extrai desse inciso 1. Se o pedido for julgado procedente. Todos serão beneficiados. Mas se o pedido for julgado improcedente,
ou por falta de prova, aí não há nem coisa julgada material. Ó, pode ser repetida a ação. E por mesmo fazendo coisa julgada material, nenhum membro. Quem é nenhum membro aí da coletividade do grupo? Aí são as pessoas, aqueles terceiros interessados, aqueles que são alcançados pela coisa julgada sem ter participado do processo. Mas eles só serão alcançados pela coisa julgada, certo? Eles só serão alcançados pela coisa julgada, primeiro, se for procedente o pedido. Mas ele seria alcançado assim, em que sentido, professor? Vamos para as situações práticas, vamos citar exemplos para facilitar nosso raciocínio. É o seguinte, ajuiza-se uma ação civil pública. Ação civil pública sempre é na defesa de direitos difusos, a maioria das ações civis públicas. Também pode ser uma ação coletiva em matéria de consumo de direitos difusos, tá certo? Se for procedente o pedido, todas as pessoas, presta atenção, todas as pessoas individualmente que tiver sofrido uma lesão ao seu direito individual, certo? Se tiver sofrido uma lesão ao seu direito, pode ir ao juízo apenas liquidar e executar a sentença. Não precisa ajuizar uma ação de indenização. Basta liquidar e executar a sentença coletiva de uma ação. Vamos admitir o seguinte: houve uma ação coletiva, veja, a ação coletiva foi para atacar o direito difuso. O direito difuso seria o quê? A questão de uma embalagem defeituosa de um determinado produto, certo? A ação coletiva foi para ou modificar ou retirar todos os produtos das prateleiras, tendo em vista que aquela embalagem tem um produto, contém alguma forma, um defeito que pode causar prejuízo a qualquer um. Qual foi uma das características que nós vimos? Olha, tem que olhar sempre a questão das características do direito. Dos direitos difusos, é que eles têm um potencial muito grande de causar lesão individual a alguém. Então, esse erga omnes aí é esse alguém que pode ter sofrido uma lesão individual, que às vezes são centenas, às vezes são milhares, mas resultado de não foi, às vezes são, eu falo bastante, centenas ou milhares de direitos individuais homogêneos, mas eu estou falando aqui centenas de milhares também podem ser lesionados, resultante de um direito difuso. Quando é um direito difuso é quando ele alcança todos ou tem o potencial de alcançar todos indistintamente. Em matéria de consumo, isso é muito frequente, comum, possível de acontecer. Em matéria de meio ambiente, também é a mesma coisa, tá certo? Então, o que acontece? A ação foi julgada procedente e reconheceu que realmente tem que tirar todos os produtos e para botar aquele produto à venda à disposição da sociedade, precisa mudar a embalagem. Enquanto não mudar, não pode. Bom, vamos admitir que ninguém, por sorte, não tenha sofrido uma lesão. Ninguém vai atrás de sua indenização. Mas vamos admitir, aí começa a aparecer, mas por isso que aconteceu tal, isso, então foi essa embalagem. Aí chega outro, e chega outro, e chega outro. Aí o que vai acontecendo? Essas pessoas não participaram do processo. Essas pessoas nem sabiam que existia essa ação. Elas tomaram conhecimento agora porque saiu no Jornal Nacional da Vida. Saiu no Jornal Nacional da Vida. Quando eu digo no Jornal Nacional da Vida hoje, porque o Jornal Nacional começou quando sendo ele, que era só ele que era nacional. As outras televisões não eram, né? Vocês não são dessa época. Aí as outras televisões não tinham jornais nacionais. Os jornais eram só locais, que as televisões eram locais, sempre lá para o sul e sudeste. E o povo do Nordeste, Norte e outras regiões, Centro-Oeste, esses não viam o jornal, só viam o Jornal Nacional, que esse era o que. Aí depois todas as televisões hoje, os jornais são nacionais, então é por isso que eu digo, num dos jornais nacionais da vida. Nacionais da vida é de qualquer televisão hoje. Tem que ter
essa explicaçãozinha, porque eu uso essa expressão às vezes. Num Jornal Nacional da Vida. O Jornal Nacional da Vida tem hoje, agora, 20 anos atrás não tinha, não. Todas as televisões não tinha. Não passava um jornal simultaneamente para todo o Brasil, não. Ah, não. Era complicado, né? Ninguém assistia os jornais nacionais das outras. Muitas partes do país não assistiam os jornais nacionais das outras. Bom, minha gente, então é aqui a situação. É o seguinte: a pessoa nem sabia que existia ação. Aí tomou conhecimento, sei lá, hoje é um Jornal Nacional da Vida, é um Zap, é um. Que é o que é mais, sei lá, tanta coisa estragada, é um bocado de coisa aí que você pode tomar conhecimento. Ah, por isso que eu tive. Tá. Aí eu vou entrar na justiça para requerer o quê? A ideia que vem, requerer uma indenização dos danos materiais, dos danos morais, tem logo, pelo menos esses dois. Se tiver havido essa ação coletiva, mesmo sendo para a defesa de direitos difusos, para fazer retirar o produto com aquela embalagem, daquela forma que foi reconhecido na sentença, eu que não sabia, que não vi, que não participei do processo, sou alcançado pela coisa julgada porque foi favorável. Certo? Aí eu posso ir o quê? Eu posso ir à justiça e requerer só a liquidação da sentença com relação à minha pessoa, ao meu prejuízo, ao meu direito individual violado. Aí é a liquidação e a execução do que eu encontrar, que é o cumprimento da sentença de obrigação de pagar. Certo? Se for procedente o pedido, mesmo numa ação na defesa de direitos difusos. E se alguém tiver sofrido a lesão, certo? Individualmente pode fazer isso. Agora, se a ação foi improcedente, mesmo que não tenha sido por falta de prova, tá certo? É isso que o parágrafo 1º está dizendo, certo? Mesmo que não tenha sido por falta de prova, certo? Mesmo que não tenha sido, vou repetir, mesmo que não tenha sido por falta de prova. Meu direito individual não está ainda insusceptível de ser, vamos dizer assim, reparado, corrigido, etc. Por quê? Porque quando é pela improcedência do pedido numa ação coletiva, não produz efeitos com relação às pessoas que não participaram do processo, certo? E tiveram o processo, um pedido negado do reconhecimento do direito difuso aí, no caso, certo? Aí eu posso fazer o quê? Bom, aí neste caso, você não vai, logicamente, requerer uma liquidação de sentença, que você não tem sentença para liquidar, nem execução, nem cumprimento de sentença, a sentença é negativa. Aí você vai fazer o quê? Bom, aí você tem que ajuizar uma ação de indenização, certo? Para buscar. Aí você tem que comprovar a sua situação, que sofreu aqueles requisitos das indenizações da vida, minha gente. O fato ou ato, a lesão causada por esse fato ou ato e o nexo causal ou etiológico, que alguns autores falam, que é o liame entre o ato ou fato, tem que haver essa conexão, esse nexo, não é isso? E se for um caso de comprovação do elemento subjetivo também, a questão do dolo no campo civil, certo? A questão do dolo no campo civil. Se for uma responsabilidade objetiva, são só esses 3. Se for responsabilidade subjetiva, tem que ser os 4. Aí eu tenho que ajuizar uma ação individual para isso, mesmo que tenha sido negada uma ação coletiva. Mas, professor, sendo negada a ação coletiva, pode ser que da ação coletiva, tendo sido negado, fique mais difícil para você ganhar a sua ação individual. Mas tem um detalhe. Você olha tudo que teve lá na ação coletiva, que foi contrário, mas você tem elementos diferentes e que, com relação a você tem que comprovar com outros meios e outras formas que não aquela que está na ação coletiva.
aí a probabilidade de você ganhar é grande. Tá certo? Agora, se você for com os mesmos elementos da ação coletiva, a probabilidade é quase zero. Né? A não ser que você pegue outro juiz, é aquela história. Cada juiz no Brasil tem cada juiz é uma sentença diferente no Brasil, infelizmente, desgraçadamente. Mas num campo técnico-científico é possível e não é possível, mesmo sendo do campo técnico-científico, certo? Das coisas. E isso é perfeitamente possível acontecer. Então, vocês reparem como da leitura de um inciso desse surge uma quantidade de situações que são muito ricas e muito amplas, né? Em certa quantidade razoável da leitura do inciso desse. Porque, no primeiro momento, a leitura do inciso leva ao quê? Nas ações coletivas, após o trânsito em julgado da sentença, o efeito ergal nas hipóteses de direitos difusos, certo? Segundo, se a ação for julgada improcedente por falta de prova, não há coisa julgada material, só coisa julgada formal. Se a ação coletiva for julgada que não seja por falta de prova, mas por não reconhecer o direito coletivo, nós temos uma coisa julgada material. Se você tem uma coisa julgada material, ninguém agora pode buscar. Não, mas mesmo eu tendo uma coisa julgada material na ação coletiva e que foi improcedente, não reconhecendo o direito, mesmo assim, não prejudica o direito individual de alguém que possa ter sofrido uma lesão individual. Então, aí ele terá que ajuizar a ação coletiva, a ação individual indenizatória. Ele terá que ajuizar uma ação indenizatória, certo? Para haver reconhecido o seu direito e, afinal, haver o cumprimento da sentença com liquidação e execução, certo? Agora, se foi pela procedência do pedido, você só faz pegar a cópia da sentença com a certidão do trânsito em julgado e entra em juízo onde você reside, tem domicílio, etc., para executar a sentença, fazendo o quê? A liquidação da sentença e a execução da sentença, o que se chama de cumprimento de sentença na linguagem moderna de hoje, tá certo? Diga aí, doutora Alba, eu estava esperando uma pergunta aí, não é possível, né? Professor, e no caso da procedência da ação coletiva, aí para você ajuizar a ação individual, você teria que esperar os 2 anos a tal da coisa julgada absoluta para a ação rescisória? Não, Ou não, não. já. Não, né? Não, não. Para a ação, não precisa esperar. É por isso que eu digo, realmente, fica aí. Se você fica sujeito a ter uma ação rescisória e depois as coisas voltaram. Mas isso é como eu digo, olha, isso na prática a gente quase não trabalha com essa hipótese, porque isso é muito raro, entendeu? É tão raro que é uma hipótese que a gente apenas ventila porque teoricamente é possível. Mas na prática, nossa, quantas ações rescisórias se teve este ano em determinado? Nenhuma. É muito rara a hipótese. Até que há certa quantidade de ajuizamento das ações, mas o sucesso é. Olha, é uma raridade que é 1 em 1 milhão já se utilizar a ação. E é 1 em 1 milhão das que são utilizadas para obter. Então, a possibilidade é muito remota, certo? É muito remota. Mas existe um caso ou outro assim, a gente tem na história. Olha aquele caso assim, houve uma ação. Aquele caso assim, houve. É assim que acontece. Então, mas aqui, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: não depende de esperar o prazo da ação rescisória. Não, não. Aí, transitou em julgado a sentença, você já pode requerer a liquidação e execução do seu direito individual, certo? Eu vou falar mais na frente só para dar uma ideia aqui, porque diz, você requer a liquidação, a execução. Essa liquidação, vocês estudaram a liquidação de sentença? E como vocês estudaram a liquidação de sentença, eu fico, essa liquidação aí, ela é mais, vamos chamar assim, mais apurada do que uma liquidação de sentença de um processo individual, por exemplo. Principalmente de quem não participou do processo, porque você vai ter que mostrar toda a sua situação para poder se encaixar primeiro dentro daquela situação, daquela ação.
Depois, individualizar as suas circunstâncias do seu prejuízo pessoal. Porque isso não foi objeto de discussão na ação. Tá certo? Na realidade, uma causa de pedido de uma liquidação, de uma sentença coletiva em matéria de direitos individuais, de quem vai buscar esses direitos individuais por ter sofrido uma lesão individual, ela é uma causa de pedido que se aproxima muito da própria ação indenizatória que você fosse buscar, entendeu? Mas não para dizer que o direito existe. O direito já está reconhecido, existe, certo? O direito em si já está reconhecido. A questão vai ser você... O nexo causal com relação ao direito lesado também existe, mas vai precisar de um nexo causal e dos elementos com relação entre você e o resultado da ação coletiva. Você sofreu uma lesão, você foi daquele mesmo fato que foi reconhecido no processo, a lesão aí vai ser resultante do mesmo fato que foi reconhecido no processo. E há um nexo causal entre a sua lesão e o fato acontecido no processo com relação à sua pessoa, certo? Aí é isso que você tem que provar nessa liquidação de sentença no processo coletivo. Apenas um lembretezinho para quando vocês forem, pode ser que vocês leiam algum trabalho, algum autor e diz, o professor nem falou isso, pelo menos falei isso aqui. Mas a gente vai voltar mais ainda a esse assunto lá na frente, que vai ter problema da liquidação, né? Muito bem, minha gente. Eu espero que tenha dado o máximo de informação aí do inciso 1. Logicamente, é rico esse inciso 1 com o parágrafo 1º, né? O inciso 2, eu já expliquei o sentido de outras partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, certo? Aí vem exatamente aquela questão que eu falei, porque no primeiro se refere a toda a coletividade, e aqui é grupo, categoria ou classe, né? E salvo improcedência por insuficiência de provas e a relação nos termos do inciso anterior, quando se tratar de hipótese prevista no inciso 2. Ou seja, a exceção, a regra dos efeitos erga omnes, né, é a mesma do inciso 1 no que diz respeito ao julgamento de improcedência por falta de prova. E aí, tudo que foi dito com relação ao inciso 1º, fica valendo aí para o inciso 2, inclusive o parágrafo 1º, né, do artigo 103, que explicita exatamente essa situação do que diz respeito à improcedência da ação principal, mesmo quando não for por insuficiência de prova, que não prejudica, logicamente, nem as vítimas e sucessores. Quem tiver sofrido uma lesão individual pode buscar a sua ação indenizatória individual, certo? O volume de informação é muito grande. É por isso que eu digo, olha, a aula virtual tem suas virtudes e seus defeitos, né? Sem trocadilho mesmo, com trocadilho e tudo. A aula virtual tem suas virtudes e seus defeitos. Tem muitos defeitos, né? Mas tem uma virtudezinha aí que é ficar gravada, né? Às vezes a pessoa não pode assistir, aí pode assistir depois. E quem tiver um tempinho, se interessar pelo assunto, pode reassistir, né? Uma vez, duas, três, depois. E ajuda bastante, né? E ajuda bastante. E está aí no YouTube do professor Barros, todo tempo vocês podem se valer aí do YouTube para ir buscar uma informação, um dado sobre uma matéria, sobre um assunto desse, tá vendo? Tem essa vantagem, né? Alguma coisa tem que ter de vantagem também nas coisas ruins, né? Mas em descompensação, eu vejo vocês na rua, preciso dizer, pelo amor de Deus, vocês, talvez Alba, será que eu conhecia Alba? Talvez, não sei, algum outro que liga a câmera, não sei, porque a gente tem só aquela visão do rosto da pessoa, né? Aí quando a gente vê a pessoa, já nota uma diferença grande. Aí eu peço sempre, pelo amor de Deus, vocês digam que foram meus alunos, que estão sendo meus alunos. Eu já encontrei uns 3 ou 4 já nessa turma. Eu acho que foi a turma que eu encontrei. Também é a turma que está assim, sendo num momento histórico que a gente está podendo sair. Aí tem eventos aqui lá, tem
na eleição da OAB, na não sei o que lá, na hora que eu fui votar, encontrei com um ou dois alunos, e eles eram meu aluno, mas agora, cadê estão aí? É possível, que beleza. Então, olha, tem aí já agora, mas agora por quê? Você veja, também porque a gente está se encontrando em outro evento. Nas outras duas turmas passadas, ninguém podia sair para nada, então eu não encontrei, não sei de nenhum aluno das outras 4 turmas dos 2 períodos anteriores. Você imagina aí, 4 turmas, porque 2 turmas por cada período, né? 4 turmas, não conheço nenhum. Só um, porque eu já o conhecia e por isso, mas não porque me conheci como aluno da universidade, sendo meu aluno da universidade. Aí a desvantagem é muito grande. Mas eu, toda a vida, autorizei gravar minhas aulas. Quem quiser gravar minhas aulas na universidade, quando eu estiver dando aula ao vivo, eu já vou logo avisando. Pode gravar minhas aulas e não sei, quando abrir, pode ser que seja também a história de ser misto, né? Eu não sei como é que vai ser quando abrir e também em determinado momento pode dizer agora as aulas não vão fazer isso. As coisas são muito imprevisíveis, né? Eu toda a vida permiti gravar, porque eu acho que é muito importante. Na época na minha época, uma gravação de uma aula era uma coisa, você tinha que levar um aparelho, era desse tamanho logo, um gravador. Aí o professor não deixava logo você entrar com aquele bicho daquele tamanho numa sala de aula. Então você não gravava, você tinha que ser muito hábil em copiar o mais possível que o professor falava. Eu, toda a vida, fui muito ruim. Eu só sei copiar os temas que ele vai dar. No máximo, eu sou. Então, os detalhes, tinha só tinha uns 2 colegas nossos que fazia isso. Um casal de colegas realmente fazia isso. Tudo que o professor dizia, praticamente eles copiavam. Quando era perto da prova, aí os colegas pediam os cadernos deles emprestados para tirar a cópia, cheque. Para ver se lembrava alguma coisa que o professor tinha falado, para ver se conectava com as coisas que lia no livro. Eu toda a vida gostei muito de pegar o que o professor falava e ia para os livros. Mas tem matérias que não resolve. O livro não resolve. Um livro, 2. E mesmo com 2, 3, ainda é pouco. Eu sofria muito na universidade nesse ponto, né? É por isso que é uma das coisas que eu toda a vida permiti que gravasse minhas aulas. Porque na minha época, se fosse permitido gravar, nossa, eu agradeceria muito ao professor, porque eu com certeza teria gravado minhas aulas todas. Mas ainda hoje, alguma coisa que o professor falou, eu ainda me lembro, quando eu vou fazer, eu faço de acordo com o que o professor falou ainda na época de faculdade. Para vocês verem como é interessante, né? A vida inteira, a aula não é perdida não, viu, minha gente? A não ser que as pessoas não fiquem, como eu fiquei eu só sei fazer isso na área de direito, só sei trabalhar na área de direito, não sei outra coisa, então eu tive que ficar na minha vida. Eu já vinha que só fazia saber isso. Eu fui fazer direito porque eu trabalhava em cartório. Eu trabalhava em cartório, eu fazia o quê? E bom é o seguinte, alguns parentes na época, você fazer direito, pode fazer medicina, engenharia, naquele tempo tinha muito negócio de fazer engenharia, medicina, fazer direito, eu digo, mas é danado. Eu já faz 5, 6 anos que eu trabalho dentro de um cartório, eu vou fazer medicina. Que danado tem a ver, pelo amor de Deus, eu achava assim. E aí, pronto, nunca saí, já vai com um bocado de tempo aí. Viu? Muito bem, minha gente, vamos aqui agora para o inciso 3. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeito erga omnes. Eu já expliquei esses efeitos erga omnes. Esses efeitos erga omnes alcança quem? Alcança todas aquelas pessoas que tenham sofrido uma lesão em razão do ato ou fato. Pronto. Aí é por isso que chamou erga omnes. Erga omnes são todos aqueles que tenham sofrido a lesão em razão do ato ou fato. O que é que causa violação ao direito individual homogêneo? Um ato ou fato. Está vendo? Um ato ou fato, que nós explicamos como características lá do direito individual homogêneo.
E aí já diz logo, apenas no caso de procedência do pedido. Aqui já explica que é só no caso de procedência do pedido. Então, nesse ponto, guarda perfeita coerência com relação aos incisos 1 e 2 também. Aqui, muitos doutrinadores criticam. Engraçado, no inciso 3 disse, no inciso 1 e 2 é a mesma coisa também. Podia ter dito ou não ter dito no inciso 3, mas porque isso foi dito aí, porque, na realidade, o parágrafo 2º que nós vamos ver, ele explica uma outra coisa, e não a mesma coisa que explica o parágrafo 1º. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Não é? Bom, aí diz aqui, é apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar, ainda é explícito, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Aqui é explicitando essa situação que eu disse erga omnes. Erga omnes com relação a quem? Todas as vítimas e sucessores, ou seja, todos aqueles que foram atingidos pelo ato ou fato. Aí é explicitando essa circunstância, essa situação, certo? Então, a gente já ingressa aqui na análise do inciso 3 com alguns dados e elementos que são bem importantes, bem interessante, que já se compreende em razão do inciso 1. Agora, o parágrafo 2º, aí ele agora modifica e vai merecer eu completar ainda o inciso 1 e 2, porque esse parágrafo 2º ele permite isso, e é importante explicar só aqui, porque vendo o Instituto aqui facilita. Aqui diz o seguinte, o parágrafo 2º desse artigo 103. Na hipótese prevista no inciso 3, ou seja, os efeitos da sentença se erga omnes em relação às vítimas e sucessores, né? Em caso de improcedência do pedido, na hipótese prevista no inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo, como litisconsortes, poderão propor ação de indenização a título individual. Esses interessados que não tiverem intervindo no processo, como litisconsorte, poderão propor ação de indenização a título individual. Por que essa explicação do parágrafo 2º? Essa explicação do parágrafo 2º é porque ela está autorizando uma coisa que não existe com relação ao parágrafo 1º, ao inciso 1º, ao parágrafo 1º e ao inciso 1º e inciso 2. Só existe com relação a esse inciso 3 e esse parágrafo 2º. E isso tem tudo a ver com a questão das características que a gente viu com relação aos direitos individuais homogêneos. Vocês se lembrem bem que nos direitos individuais homogêneos, uma das características que eu acentuei bastante, eu acho que na próxima semana eu marco a prova, na próxima semana já, e vai ter que constar lá da prova, viu? É o fato de que a causa de pedir e o pedido na ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos é a mesma causa de pedir e pedido que existe numa ação individual, quando eu busco meu direito individual e não espero, não quis me valer da coisa julgada do processo coletivo. Fui buscar minha indenização pessoalmente. Aí, se eu fui buscar a causa de pedir, eu posso buscar individualmente. Agora, a causa de pedir o pedido é a mesma. Isso é uma característica que a gente viu lá do direito individual homogêneo. Aí eu pergunto a vocês, isso se aplica ao inciso 1 e 2 com relação ao direito difuso coletivo? Não se aplica. Não existe. Como lá não existe, então essa situação que está posta aí nesse parágrafo 2º não está lá nem no inciso 1 e 2, nem no parágrafo 1º. E qual é a situação? A situação aí é a seguinte. Quem quiser participar do processo coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos como litisconsorte para buscar, dentro do mesmo processo coletivo, o seu direito individual homogêneo e ter reconhecido o seu direito individual, o direito individual homogêneo é da ação coletiva, para buscar o seu direito individual,
e ajudar, colaborar, dar mais elementos para a própria ação na defesa do direito, a própria ação coletiva na defesa do direito individual homogêneo, pode ingressar no processo como litisconsorte. Esse é o detalhe. Professor, nas outras ações do inciso 2, nunca, e vou logo dizendo, como essa matéria é importante e como se ignora. Vi muitas ações coletivas na prática, eu sendo o juiz, viu, minha gente? E botarem Ministério Público, associações, sei lá, botar uma pessoa individualmente como litisconsorte. Eu digo, coitado. Eu, logicamente, já de plano, eu já indiferia o litisconsorte. A ação tinha como objeto a defesa de direitos difusos. Aí vem botar uma pessoa individualmente, não dá. A causa de pedir e pedido de uma ação coletiva na defesa de direitos difusos e coletivos estrito sensu é totalmente diferente da causa de pedir e pedido numa ação coletiva de direitos individuais homogêneos. Ponham isso na cabeça, pelo amor de Deus, e nunca façam. E se vocês forem assessor, estagiário, assessor, vocês podem passar no concurso e ficar até muito tempo da vida, ou a vida, não sei, como assessor de alguém, pelo amor de Deus, que trabalhe nisso. E diga, olha, bota aí como litisconsorte, vocês veem. Se o objeto for um direito difuso, coletivo e estrito sensu, olha, isso não é possível, não. Agora, se for um direito individual homogêneo, aí sim, isto é possível. E aí, o que é que diz esse parágrafo? Se você ingressa na ação coletiva de direitos individuais homogêneos como litisconsorte, se o resultado da ação for pela procedência, ótimo. Você é alcançado também, lógico. Que até quem não foi quem não foi seja litisconsorte alcançado. Mas se for improcedente o pedido, você sendo litisconsorte será alcançado pela coisa julgada negativa, minha gente. Esse é o detalhe importante e relevante com relação a esse parágrafo 2º. E, consequentemente, significa o seguinte: se você não ingressou na ação coletiva como litisconsorte e a ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos foi julgada improcedente, você não será alcançado pela coisa julgada negativa. Tá certo? E o que eu posso fazer depois, professor? A mesma coisa que você faz com relação ao que eu expliquei com relação ao inciso 1 e 2 e o parágrafo anterior, e o parágrafo 1º, que é o quê? Entrar com ação individual de indenização, de reparação do dano da lesão que você sofreu. Bom, uma coisa não vai poder ser negada a sua ação sob o argumento de que é a coisa julgada material. Pronto. Esse é o ponto mais positivo, né, dessa possibilidade no que diz respeito a esses direitos. Agora, você pergunta o seguinte, agora vem a mesma pergunta que se fez com relação, por exemplo, às ações coletivas na defesa de direito difuso e coletivo estrito sensu. Se você entra agora, professor, tendo sido negado na ação coletiva o seu direito, ou direito na ação coletiva, e você entra agora com ação individual de indenização, a probabilidade de você ganhar, aí eu digo, olha, naquela outra, poderia até existir a probabilidade, mas é muito menor, a probabilidade de você ganhar nas outras ações é maior, porque essa matéria não foi discutida. Na ação coletiva de direitos individuais homogêneos, se foi improcedente e se você não ingressou como litisconsorte, lógico que a probabilidade de você perder é bem maior, mas com detalhe. Se você está apresentando outros elementos, outros dados probatórios, outras circunstâncias, outros fundamentos que não constaram da outra ação, a sua probabilidade fica sendo
tão boa quanto se não tivesse havido ação nenhuma. Então, essas coisas são muito relativizadas. Vamos lá, doutor Alba. Eu de novo, professor. Vá. O raciocínio pode ser inverso? Espera que tá passando um avião aqui. O raciocínio pode ser inverso, por exemplo, você tem uma ação individual, teve o ajuizamento da primeira ação coletiva, improcedência por falta de provas, e se ajuiza uma ação individual depois que traz novas provas. Por exemplo, um Ministério Público poderia utilizar dessas novas provas trazidas na ação individual para ajuizar uma nova ação coletiva? Porque tem nova prova. Sim, se essa individual traz provas mais ricas, mais detalhadas, e se o julgamento na primeira foi por falta de prova, certo? A probabilidade é muito grande. Embora você veja o seguinte, trabalhando aqui só com direito individual da manhã, embora isso, para mim, eu respondo com essa facilidade, porque eu tenho posição até em direito individual, certo? Uma ação individual, imagine numa ação coletiva. Mas eu quero explicar aqui, embora no inciso 3 e no parágrafo 2º não fale do julgamento pela improcedência por falta de prova. Você está vendo esse detalhe aí? Não é? Não fala, certo? Não fala. Mas eu entendo que nesse processo coletivo também do inciso 3, embora o legislador não tenha posto, e aí a resistência é muito grande, porque é na mesma lei, o legislador, quando não trabalhou com o mesmo tratamento entre os incisos 1 e 2 e o inciso 3, aí é muito forte o argumento de se dizer que o legislador, quando não quis, não cabe ao intérprete querer. Mas não é a questão de querer. Reparem esse detalhe. É a questão de se trabalhar aqui aquela lógica. Olha, aqui o não reconhecimento do direito por falta de prova significa dizer que a causa de pedido. E também a ação é outra. Tanto é, e se tiver sucesso na individual, imagina. Né? A não ser, tem um detalhe aqui, viu, Alba? Tem um detalhe. Pode ser que essa nova prova só diga respeito à minha pessoa, ao meu direito individual. Mas eu já estava supondo que realmente ela diz respeito à coletividade, por exemplo, a prova nova, aí tem esse detalhe. Aí eu explico isso porque pode ser que seja uma prova de... Não, mas isso daí só aproveita você. Né? Não aproveita outra pessoa, porque foi uma peculiaridade sua do caso concreto. Agora, se for uma prova que aproveite todo e qualquer da outra pessoa e não constou da ação anterior, aí eu estou de total acordo que é possível por essa lógica que deve se extrair da leitura e compreensão da ordem jurídica no que diz respeito à completude da causa de pedir. Certo? A completude ou incompletude da causa de pedir. Na realidade, muitas das vezes o juiz diz que julga improcedente por falta de prova, é porque não teve causa de pedir, ele não está vendo. Uma das coisas que se fazia bastante... Bom, eu utilizava muito, como eu sabia que a jurisprudência é muito resistente e não reconhece a coisa julgada formal por falta de prova. Você sabe o que eu fazia no processo? Aí eu utilizava um argumento mais direto. Eu não utilizava por falta de prova. Eu dizia que não existia causa de pedir. A demanda não demonstrou a existência da causa de pedir. Eu estava dizendo que não tinha existido prova para isso. Mas, na realidade, olha, repare como é interessante o vínculo que existe aí entre a prova e a causa de pedir. Mas o que está acontecendo é que a causa de pedir não existe. Não existe porque não tem a prova, se não tem prova, não existe. É aquela história que se diz sempre. Olha, a causa de pedir, os fatos trazidos a um processo, isso é uma coisa que a doutrina até utiliza, assim como parêmia, né?
do jeito que se diz, aquilo que não está na ordem jurídica não existe no mundo, não é? O que não está dentro do direito não existe no mundo. Do jeito que se diz isso, pode-se dizer a mesma coisa. Aquilo que não está na causa de pedir, você não pode dizer que existe causa de pedir. Aquilo que não justifica a causa de pedir, você não pode dizer que existe causa de pedir. Né? Até porque o fato só existe se ele for provado. Bem dito ainda. Tem que ser uma causa de pedir aí no campo fático. Repare como são muitos detalhes. É preciso se ter cuidado. Uma causa de pedir no campo fático. Então, na realidade, eu trazia. Eu afirmava muito isso. E o juiz e o próprio tribunal, às vezes, dizia, tá aí, é uma boa saída dizer que não é uma causa de pedir. Eu digo, porque, na realidade, é o que não existe. É causa de pedir. Né? Porque o fato... Olha, a doutrina sempre diz isso. O fato não comprovado é como se não existisse o fato. Olha aí. E o fato não é o que leva a causa de pedir. Se o fato não existe porque não foi comprovado, então não há causa de pedir. Estão vendo como é interessante? Eu não estou dizendo nenhuma coisa criada. Eu estou dizendo uma coisa que é. É assim. Não estou criando e nem imaginando nada. Certo? É assim. O que toda doutrina diz. Né? Se o fato não existe... Olha, esse assunto, causa de pedir numa ação individual e o assunto causa de pedir nos processos coletivos, porque no processo coletivo nós temos processo sancionatório, nós vamos falar bastante disso mais na frente. E aí no processo sancionatório muda-se a expressão causa de pedir, já vem, como por exemplo na ação de improbidade, na ação anticorrupção das empresas, o que nós temos lá são justas causas. É o mesmo tratamento que se dá ao processo penal, certo? Então, minha gente, essas situações são muito interessantes para serem trabalhadas e explicitadas. Uma causa de pedido no processo civil sem nenhuma prova corresponde à justa causa formal na ação de improbidade e na ação penal. E no processo penal e na ação de improbidade, nas ações de natureza sancionatória, a causa de pedir sem um mínimo de prova não comporta sequer recebimento da ação. Certo? No processo civil, comporta o recebimento. No processo civil comum, individual. Comporta o recebimento. Por quê? Porque no processo civil você pode produzir a prova posteriormente a partir do zero, coisa que não existe nem na ação de improbidade, nem na ação penal. Olha, isso é tão importante. Se os magistrados soubessem disso. Se o Ministério Público soubesse. Quem for legitimado numa ação soubesse disso. Vocês não querem saber os tamanhos das aberrações, porque... Bom, eu trabalho com a hipótese de que não sabem. Prefiro essa hipótese, que eu sou muito inocente, besta mesmo. Pode ser que se utilize do pior do que a ignorância. A ignorância ainda é perdoável. Agora, a má-fé, a deslealdade processual, essa não é perdoável. Quer dizer, se for intencional e porque realmente eu quero que seja assim, eu recebo mesmo assim, aí é pior, aí tá certo. Aí é crime, aí é por isso que eu acho que deveria existir na lei de abuso de poder o crime por hermenêutica, não hermenêutica jurídica. O crime por negação de reconhecimento de situações fáticas que não existe. Não é crime de hermenêutica na totalidade. Na realidade, a lei não foi... tinha um dispositivo sobre crime de hermenêutica, mas crime de hermenêutica eu acho que não existe, não deve existir. Tudo bem. Agora, meu amigo, desvirtuar a situação fática e dar uma condição fática daquilo que não existe, isso é crime.
é a fake news. Eu acho fake news um dos piores crimes que pode existir. A coisa pior do mundo é você enganar uma pessoa de forma mentirosa. Agora, você imagina enganar a humanidade inteira, uma quantidade de pessoas muito grande. Isso é demais. Quando é aquela mentira besta, aquela conversa que não reflete nem prejudica ninguém, eu estou falando de fake news, não é essa fake news só. Eu estou falando da fake news que causa prejuízo grave e pesado. Isso é crime dos mais bárbaros na minha concepção. Diga aí, doutor Enzo. Opa, Enzo está aí. Professor, aproveitando que o senhor está comentando sobre fake news, um tema tão importante, eu queria introduzir um camarada meu que está aqui, veio apresentar uma das 2 chapas do DCE, da qual ele faz parte. Eu gostaria de pedir ao senhor um tempinho da sua aula para ele comentar de forma bem breve sobre a questão das eleições. Eu estou aqui como fiscal, porque eu sou da comissão eleitoral, mas ele é representante de chapa. Pronto, pode fazer. Então, faz enquanto nós estamos lá na sala de aula, tá bom? É a mesma coisa aqui, tá certo? Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado ao professor por esse espaço. Eu me chamo Arthur, eu sou aluno de doutorado da UFRN pelo programa de educação e componho a chapa 1, a UFRN vai à luta, justamente com o cargo de coordenador de pós-graduação. Então, eu gostaria de falar um pouco das eleições, né, que a gente está em período de campanha, desde a semana passada, e a eleição está prevista para ocorrer dia 24 e dia 25, de forma online, pelo SIG Eleições. Então, nesse momento, eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho das propostas da Chapa 1 e nossa visão para o DCE. Então, a gente sabe que o DCE é uma instância de maior importância na representação estudantil, na organização das lutas estudantis na UFRN, é a instituição que representa 40 mil alunos da UFRN, e é importante que a gente construa esse processo de forma ativa e de forma bastante forte. Então, o DCE, ao longo da última gestão, vem construindo um trabalho muito bonito, um trabalho muito sério, um trabalho realmente comprometido com as causas estudantis e com as causas sociais. Então, a última gestão, ela conseguiu reerguer o DCE, conseguiu fazer com que ele virasse uma referência de lutas, tanto no Rio Grande do Norte como nacionalmente. O DCE da FRN, ele tem esse prestígio e devido ao trabalho sério que vem construindo, e nós da Chapa 1 gostaríamos de continuar esse trabalho sério, esse trabalho tão bonito que a gente vem construindo no DCE. A gente vai ter, nesse final de ano, algumas demandas sociais. O próximo ano a gente também vai ter um calendário de lutas bastante cheio. Então a gente precisa de um DCE forte, um DCE permanente e que construa uma mobilização ininterrupta. Então a gente convida a todos e a todas a conhecerem a Chapa 1, nossas propostas, quem está compondo essa chapa, e para isso eu vou deixar os links das nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, no chat da aula, e se vocês puderem acompanhar, seguir, conhecer nossas propostas, a gente ficaria muito agradecido. Eu queria pedir desculpas por não poder ligar a câmera, estou com um probleminha aqui, mas é isso. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço mais uma vez o professor ao tempo cedido da aula, e é isso. Eu vou, infelizmente, ter que sair, não vou poder acompanhar a aula, mas eu agradeço a atenção. Boa tarde e boa aula a todos e a todas. Quer dizer, Ok, Arthur, ok, Enzo. Então,
dado o recado, tá certo? E vocês aí, como eleitores, fiquem à vontade. Tá certo? O espaço aqui é para dar a informação. Não é fake news, a informação é verdadeira, não é isso? Não é... A informação é verdadeira. Dessa Vai vez, haver eleição, tudo, né? Tô brincando, rapaz. Mas estamos trabalhando no combate às fake news dentro da comissão eleitoral. Pois é isso que eu quero dizer. Porque a gente estava falando de fake news, a informação é verdadeira, de que vai haver eleição e tudo. Tá certo. Bom, pessoal, então, olha, desse inciso 3, combinado com o parágrafo 2º do artigo 103, nós tiramos todas essas leituras, tá certo? E, logicamente, que aí nós temos depois o parágrafo 3º. Olha, falha de novo. Os efeitos da coisa julgada, que cuida do artigo 16, combinado com o artigo 3 da Lei 7347, de 85, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostos individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e execução nos termos do artigo 96 a 99. Na realidade, esse parágrafo 3º aqui, ele está estendendo a mesma situação de tudo que eu expliquei com relação ao Código do Consumidor. Veja como é interessante. Aplicável tudo no que diz respeito à ação civil pública. É só isso que esse enunciado todo fala, tá certo? Tudo que eu falei a respeito desse artigo 103, inciso 1, 2, 3, parágrafo 1º e 2º, aplica-se ipsis no que diz respeito à ação civil pública. Resumo da ópera é esse, tá certo? Então, quando se tratar na ação civil pública de direitos difusos, coletivos e estrito senso, a regra do inciso 1 e 2. Quando se tratar de direitos individuais homogêneos, a regra do inciso 3, parágrafo 2º. Inciso 1 e 2, parágrafo 1º e parágrafo 1º. Inciso 3, parágrafo 2º, aplica-se a mesma regra na ação civil pública de um desses direitos. Tá certo? Era isso que eu queria falar com relação ao parágrafo 3º. Nós temos o parágrafo 4º, que é muito, vamos dizer assim, resumido, aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Aqui o que o legislador está dizendo também é remetendo o mesmo raciocínio, a mesma situação, quando se trata de sentença penal condenatória. Mas hoje é segunda, né? Mas na próxima aula, sexta-feira, a gente vai continuar a desdobrar esse assunto e, logicamente, eu vou dar mais uma explicaçãozinha a respeito desse parágrafo 4º, certo? Porque aí se trata de uma outra ação, vou mostrar aqui no processo individual também temos essa situação, tá certo? E o parágrafo 3º não precisa, porque é a mesma ação, só muda do Código do Consumidor para a ação civil pública. Mas aplica-se tudo que eu falei aqui no Código do Consumidor na ação civil pública. Essa que é a mensagem que o parágrafo 3º passa. Se vocês tiverem mais alguma questão, logicamente, a gente pode, na continuidade, desdobrar com questionamentos e informações, tá certo? E a gente, por isso, fica por aqui hoje, né? Com esse volume de informação aí a respeito do artigo 103, é um dos artigos mais ricos em matéria de processo coletivo, né? Levando em consideração sempre a questão, olha, do que a gente estudou na aula anterior para poder compreender o sentido das coisas, das expressões e saber fazer a leitura de forma escorreita que corresponda a uma leitura técnica científica do campo jurídico e não só aquela literalidade dos signos passados pelo legislador. Os signos passados pelo legislador, às vezes, não batem com os signos da ciência do direito para explicitar os institutos jurídicos. Esse aqui é um detalhe sempre importante e interessante para a gente ter ideia nesse campo, ok? Ficamos por aqui hoje. Boa semana, bons estudos, bons trabalhos, bom em tudo. E até sexta, se Deus quiser, tá bom? Um abração, felicidade para vocês. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Leandro.